Olá, meu nome é Tânia Dias Queiroz e sou autora da obra Educar uma lição de amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho como educar filhos em um mundo sem valores. Parece que de repente, sem que ninguém percebesse, educar ficou muito mais difícil, tanto para os pais como para os educadores. Estamos no meio de uma revolução e não percebemos. Nesse contexto, os pais estão estressados, cansados, desmotivados e muitas vezes se sentem impotentes por não conseguir fazer com que seus filhos estudem, façam o dever de casa e cumpram com as suas obrigações. Por outro lado, as crianças apresentam sérias disfunções comportamentais, desinteresse pelos estudos, hiperatividade, falta de concentração e muitas vezes variação de humor e instabilidade emocional, cansaço, depressão, sem falar, nos casos mais graves, o uso de drogas e os desdobramentos de uma vida sexual sem limites. Os pais têm dificuldades também, atualmente, em colocar limites nos filhos e falar sobre sexo. Vivemos um cenário muito triste em muitos lares e em muitas escolas. É possível transformar essa realidade? Sim, se nós olharmos para as crianças e para os jovens e termos certeza de que a sua mente não é igual à mente do passado. O mundo mudou. As tecnologias incentivaram as crianças a terem uma vida mais dinâmica. Portanto, o seu cérebro, o tempo todo estimulado, exige cada vez mais estímulo. E nós, adultos, perdemos a cor, perdemos o sabor. Perdemos a capacidade de influenciar as crianças psiquicamente. Por isso que quem educa as crianças? As mídias? Há uns tempos atrás, nós ouvíamos muitas músicas e elas desenvolviam, no mínimo, as competências afetivas das crianças. E nós ouvimos canções daquele tipo: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E por aí vai. Atualmente nós ligamos o rádio, Creu, Popozuda. Olha, o mundo passa por mudanças assustadoras. E as crianças? Ninguém consegue entendê-las. Suas mentes agitadas correm para lá e para cá. Não tem paciência de ler, de estudar. Estudar ficou algo cansativo, ficou algo muito difícil. Mas se nós tivermos consciência de que elas estão assim, porque suas mentes são diferentes, vamos nos preparar para lidar com essas mentes. Então, ter consciência de que a mente da criança atual mudou é o primeiro passo, é a quebra de um paradigma. E como lidar com essas mentes novas? Sendo criativos. Nós, pais, precisamos contar histórias, falar em tons diferentes, orientar as crianças de forma lúdica, convidando-as para a responsabilidade, criando um novo modelo de educação. Precisamos refletir também, ter clareza de que a variação de humor e a instabilidade das crianças são provocadas por vários fatores, mas principalmente pelo seu cérebro que não está pronto. Por causa dos neurônios, isso mesmo, os neurônios são os culpados. Elas vivem emoções extremadas. Parte do cérebro está adormecida e outra parte do cérebro está acordada, principalmente da sexualidade. E nem sempre eles pensam e preveem perigos como os adultos. Por isso, é extremamente importante alertar seu filho, até os 20 anos, sobre os riscos e os perigos do mundo. Eu sei que falar sobre sexo com as crianças e adolescentes não é uma tarefa fácil. E muitos pais ficam constrangidos e temem falar sobre isso. Na obra Educar uma lição de amor, nós dedicamos uma parte que trata dessas questões. É sumariamente importante falarmos da sexualidade em casa com nossas crianças, desde que eles estejam em tenridade. É muito necessário falarmos sobre a masturbação, por exemplo. Muitas crianças se masturbam e os pais não entram no assunto, a escola não entra no assunto. E muitas vezes, é raro, mas acontece. Muitos meninos, vocês sabiam que saem da sala de aula e vão se masturbar no banheiro? É um assunto extremamente complexo, mas nós tratamos com muita naturalidade, porque é preciso orientar as crianças sobre o seu desenvolvimento físico, biológico. Nós temos visto que mais de 70% dos meninos têm problema, de crescimento do pênis. Eles crescem pelas extremidades para a parte interna. Então, primeiro cresce braço, antebraço, coluna vertebral.
pernas, por último pênis. Mas quantos meninos angustiados na sala de aula, tendo que assistir aula de geografia, mas super preocupado com o relevinho dele? Porque ele não consegue chegar para ninguém e dizer assim, mamãe, eu acho que eu tenho pênis pequeno. Papai, eu acho que eu tenho pênis pequeno. Ele fica constrangido, ele vai achar que a família acha que ele vai ter uma opção sexual diferente. E não é nada disso, ele está em crescimento e desenvolvimento. Mas ele vai para a sala de aula, ele fica nervoso, ele não gosta da aula de educação física, ele fica angustiado. E apesar de termos mapeado o DNA, termos ido para Marte, não tem um ser humano que aplaca a angústia de milhares de meninos no cotidiano da escola. E esses meninos muitas vezes se fecham em si mesmos, ficam agressivos e passam de 11 a 21 anos, que é quando é o processo de crescimento se efetiva, cheios de angústias e medo. Então, pai, leia o nosso livro e alerte o seu filho sobre o seu crescimento biológico, sobre o seu crescimento físico. E fique atento na sua sexualidade, porque dentro do universo da escola, onde houver uma brecha, eles estão iniciando a sua vida sexual. Eu conto vários relatos, inclusive em viagens de excursão. Jovens fazem sexo dentro do ônibus da viagem de excursão. Nossa, mas como isso é possível? Eles pegaram, por conta própria, foram até uma agência de turismo, pegaram os panfletos e disseram em casa que a excursão era da escola. A escola mandou um e-mail que ninguém leu. A escola colocou no site que ninguém abriu. A escola mandou um comunicado para as famílias dizendo que aquele lugar ela não autorizava a viagem. Mas ninguém leu e eles foram sozinhos para aquela região. Pintaram e bordaram. Vocês não acreditam. Então, participar do processo educativo, ir na escola, ler os e-mails, frequentar as reuniões que as escolas promovem, participar de temas importantes sobre o desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social das crianças é extremamente importante, principalmente com relação à questão da sexualidade. Precisamos orientar as nossas meninas sobre a importância ainda do recato, porque a internet tem sido hoje uma das maiores ferramentas de difusão de vexames morais. Quantas meninas em casa, enquanto você, pai, está lá na cozinha, conversando, batendo papo com a família, almoçando, jantando, a sua filha está trancada no quarto, tirando foto nua e mandando para o namorado, ou fazendo um filme de como ela veio no mundo e mandando para esse menino. E esse menino, sem a menor ética moral, sem a menor preocupação com a sua filha, coloca ela em toda a internet. O bairro inteiro já viu sua filha como ela veio ao mundo e você nem sabe, porque esse é um bastidor da escola. Muitas vezes a escola descobre, vai atrás de quem colocou na internet, quer seja no Orkut, divulgado por MSN, Twitter, não importa. Todo o universo da internet. E muitas vezes a família não fica sabendo. Pai, participe mais da vida da sua filha, do seu filho, mas vigie, supervisione. Precisamos de uma educação urgente, ética moral, em tempos da era digital. Por quê? Há uns tempos atrás, nós ensinávamos as nossas crianças a atravessar a rua, olhar dos dois lados, não pegar carona com estranhos, não aceitar cigarros, bebidas, enfim. Nós orientávamos as crianças sobre uma série de cuidados para que elas pudessem crescer em paz e em harmonia. E atualmente, nós dizemos para elas, cuidado com o pessoal do MSN, cuidado com o pessoal do Orkut, não exponha sua vida pessoal na internet, não se corresponda com pessoas que você não conhece, é perigoso, existem pedófilos que abusam das crianças, existe de tudo no mundo da internet, gente boa e gente má. Será que as nossas crianças sabem isso? Ou será que os pais nem sempre conhecem essa realidade e fogem do computador e nem querem chegar perto? E nesse sentido, as crianças ficam livres, leves e soltas. É um mundo exclusivo delas, fazem o que querem. No dia a dia escolar nós podemos perceber brigas, desavenças, todo tipo de conflito. Eu brinco e digo assim, enquanto os professores e os educadores dormiam, eles no MSN, até de madrugada, com palavras de baixo escalão, com ofensas,
com todo tipo de situação que no dia seguinte a escola tem que resolver. Precisamos valorizar as inteligências múltiplas das crianças, educar sua emoção, desenvolver sua autoestima, mas principalmente impor limites. E quando nós falamos de limites, é uma questão complexa. Limitar, poucos pais descobriram que é amar, cuidar, proteger. Normalmente, os pais confundem limites com escassez. Não vou limitar meu filho, coitadinho, ele já tem tão pouco, eu fico tanto tempo fora de casa, eu não dou atenção para o meu filho. Então os pais, com esta culpa que é imensa, não conseguem colocar limites nos filhos. As suas ações, suas atitudes perante os filhos atualmente é de trocar presença pelo presente. Passeiam nos finais de semana, vão aos shoppings, compram de tudo, compensam e só dizem sim. Tem medo de dizer não. Então, nesse nosso livro nós falamos muito, para você que é pai e está nos assistindo. Você acorda cedo, trabalha como um maluco, aguenta mau humor do chefe, no trânsito, paga todas as contas. Você paga a conta de água, você paga a conta de luz, você paga IPVA, imposto, mensalidade. O seu filho, quando chega em casa, como um rei, tem um jantar dos deuses. Você foi no mercado e comprou tudo que ele gosta. Depois ele vai tomar banho, um banho dos deuses, sabonete, shampoo. Você comprou tudo do jeito que ele gosta. Depois ele vai para a cama quentinha, você comprou a cama, o cobertor, o travesseiro. Ele vai para o computador, você comprou o computador. Ele vai ver filme, você comprou televisão. Você paga aluguel na locadora. Enfim, pais, mãe, vocês pagam tudo. E ainda assim vão deitar se sentindo derrotados e cansados. E sem condições de dizer para o seu filho, por favor estude, por favor faça tarefa de casa. Hoje eu convido vocês a lerem a obra Educar uma Lição de Amor, para que vocês possam, junto comigo, refletir da importância de jogar fora essa culpa. Culpa no lixo. Você não tem culpa de precisar trabalhar, você não tem culpa que precisa trabalhar como um louco para sustentar a sua família. E o seu filho, hoje, é um príncipe, sua filha, uma princesa. E você precisa deixar de ser o servo deles. Você precisa ter propriedade, resgatar a sua força para ser o líder na educação. Por favor, pai, mãe, que você que está me ouvindo nesse momento, na hora que você for dormir, não vá dormir com culpas. Exija do seu filho as obrigações mínimas, supervisione os seus estudos, vigie, exija, jogue a culpa no lixo, porque limitar é amar, cuidar, proteger.